Por que que você precisa conhecer o procedimento? Por que que isso é importante? Primeiro, porque vai te dar confiança. A previsibilidade traz para a gente confiança. Quando a gente já sabe tudo o que vai acontecer, a gente elimina a situação de medo e a gente fica mais bem preparado. E o segundo é para você poder fiscalizar a condução da audiência pelo magistrado. Tá? Não é o magistrado que escolhe que testemunha que ele vai ouvir primeiro, se é do réu ou se é do autor. Isso está previsto na lei. Não é o magistrado que escolhe se primeiro ouve um perito, se primeiro ouve depoimento pessoal para depois ouvir as testemunhas. Não é o magistrado que escolhe se o interrogatório do réu vai ser no começo ou no final. Isso tudo está na lei. Só que se você, advogado, não conhece o procedimento, você não sabe nem como fiscalizar a atitude do magistrado, ou até mesmo a atitude da parte contrária. Então, é muito importante que você conheça o procedimento. Eu separei para você os principais procedimentos de audiência que existem. Tá? Então é muito importante que você tenha esse mapa, porque eu coloquei, inclusive, qual é o artigo e de que lei e de que código que você vai encontrar. Tá? Se a gente está falando, então, de uma audiência na justiça comum, então eu separei aqui justiça comum e juizado especial. Tá? Eu não falo sobre audiência trabalhista, porque eu não tenho prática trabalhista, não sou a pessoa autorizada a falar sobre isso. Então, se for uma audiência da justiça comum, seja ela civil ou seja ela criminal, pode ser que tenha audiências de várias formas. Se for no procedimento comum, a audiência pode ser a de instrução, que você está acostumado. Essa audiência está prevista lá no CPC, no artigo 358. A audiência de instrução da justiça comum, você vai encontrar o procedimento passo a passo lá no artigo 358. É lá que vai estar falando como que tudo vai acontecer. E se for uma audiência de saneamento, por exemplo, você já ouviu falar desse tipo de audiência? Você sabe o que acontece nela, qual é a sequência, qual é o passo a passo dessa audiência? Está lá no artigo 357, parágrafo 3º do CPC. É lá que você vai encontrar o passo a passo dessa audiência. E como eu disse, você precisa ir para a audiência conhecendo o passo a passo, sabendo como tudo vai acontecer. E se for uma audiência de justificação, você já participou de uma audiência de justificação? Está lá no artigo 300, parágrafo 2º do CPC. É importante que você conheça o procedimento. Se for uma audiência de conciliação, também tem um procedimento. Está previsto lá no 334 do CPC. Se for, por exemplo, do procedimento especial, lá na justiça comum mesmo, mas tem várias audiências de procedimento especial. Eu fiz questão de elencar aqui para você. Existem mais de 31 tipos de audiência. Eu acabei de mencionar aqui 4 para você, ó: instrução, saneamento, justificação, conciliação. Vou mencionar mais aqui, tá? De procedimento comum, nós temos as audiências de justificação possessória, das ações possessórias. Essa audiência está prevista lá no artigo 562 do CPC. Nós também temos as audiências de interrogatório nas ações de interdição. Você já entrou com alguma ação de interdição para interditar uma pessoa que tem um problema mental, por exemplo? Esse tipo de ação tem um procedimento especial, tem uma audiência especial, que é a audiência de interrogatório. Essa audiência está prevista lá no artigo 751 do CPC. Existe uma audiência que eu desafio alguém aqui que já tenha feito, que é a audiência preliminar para a prova da posse nos embargos de terceiro. Então você entra com embargo de terceiro para o seu cliente, que teve ameaçada a posse de um bem, e pode acontecer uma audiência preliminar para a prova da posse. Essa audiência tem previsão lá no artigo 677 do CPC. Por que eu estou falando dos procedimentos aqui e falando até de uma maneira rápida? Para que você coloque na sua cabeça que antes de ir para a audiência, você precisa identificar o procedimento e ir lá no código e estudar, para saber como que tudo acontece, qual é o passo a passo. E eu estou falando aqui dos procedimentos especiais cíveis. Tem também da audiência de instrução e julgamento de alimentos, previsto lá na Lei 5478. É uma audiência totalmente diferente de todas que você já fez. Tudo acontece nessa audiência. É uma audiência onde há contestação, onde há oitiva de perito, onde há oitiva de testemunha e sentença, e também conciliação. Tudo num ato só. Então, é importante que você conheça efetivamente o procedimento. Viu como que é complexo, que não é tão simples assim, não existe só um tipo de audiência. Existem inúmeros tipos de audiência, é importante que você conheça todas, absolutamente todas elas, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que participar. O erro mais comum que eu vejo é a confusão dos procedimentos. O advogado está preparado para um tipo de audiência e ele vai para um outro tipo de audiência achando que vai ser igual. Chega lá, ele troca os pés pelas mãos, ele perde prazo, ele impugna quando não tinha que impugnar, ele não se prepara para a alegação final oral quando a alegação vai ser oral. Então é importante que você conheça cada um dos procedimentos, tá bom?